falar, você vai na coisa dele apertando o pinzinho, no alfinetezinho. Ei, Camila não tem paciência com tu, não, né? Camila é muito chata, hein? Quando ela falou lá Eu comigo, só eu fiquei aguento isso com 24 nela. horas por dia. Né, menina é chata da miséria? Cadê? Como é que desliga aqui minha câmera? No Ou botão no meu que embaixo você tem câmera. ligou. Vamos vá pra uma merda, vá. Ah, Jesus, sei não, viu? Bom, Fixei. gente, vamos lá, vamos voltar aqui. Continuação ainda da aula de força, essas forças não vai acabar nunca, meu Deus do céu. Aplicação das forças. Tô sabendo que Gabi aí comeu os livros esses dias. Estudou com sua bexiga, força. Professor fazer o quê, né? Meu sonho é virar uma professora de física. Ó, que sonho, hein? Que sonho. Deus me livre, eu ia morrer de fome. Bom, paramos aonde? Paramos em Polias, não foi na aula passada? Paramos em Polias. Foi. Show. A gente vai ver hoje plano inclinado. Plano inclinado. Olha só a bagaceira do negócio. Vou desenhar aqui o meu plano, né? O que é um plano inclinado? Geralmente é quando a gente tem uma superfície que não está nem na horizontal e nem na vertical. A origem está inclinada, a origem não, né? A superfície está inclinada, formando um ângulo, geralmente com a horizontal, certo? E quando a gente colocar o corpo aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, o que é que acontece com esse corpo? Vamos lá. Gente, quando o corpo está na horizontal, a primeira força que atua nesse corpo é a força peso, que vai estar sempre na vertical para onde? Para baixo, né? É a força peso. Só que quando a gente vai para um plano inclinado, a força peso, ela também inclina, tá? Ela também inclina junto com o plano, por causa desse ângulo aqui. Então, a minha força peso agora, ela vai estar inclinada para cá, ó, seguindo a orientação do plano. Então, aqui eu tenho peso, certo? Ó, o peso está inclinado junto com o plano, tá? Sendo que, se eu inclinei o peso, né, eu criei um vetor inclinado. Vetores inclinados, a gente sabe que eu vou ter que decompor esse meu vetor, né? E decompondo o meu vetor peso, eu vou criar o PY e o PX, que é o peso no eixo Y e o peso no eixo X. Então, o meu peso aqui, que está inclinado por causa do plano inclinado, vai gerar, ó. Espera aí. O PY, que é o peso no eixo Y, e o PX, que geralmente, se o corpo tiver com a eminência de cair para baixo, PX vai estar atuando aqui, ó. Certo? PX vai fazer com que esse objeto caia, escorregue por esse plano. Tá claro para todo mundo até agora? Sim. Gabi? Sim.
Sim. Show. Aí o que é que acontece? O ângulo que existe no plano inclinado, ele vai ser refletido aqui no peso. Então, eu vou ter entre o P e o PY o ângulo, que é o mesmo ângulo daqui, ó, do plano inclinado, certo? Bom, existe outra força aí? Existe. Existe, por exemplo, a normal. A normal, para quem não lembra, é a força de contato que é perpendicular à superfície. Então, a força normal, ela estaria aqui, ó. A normal estaria aqui, junto com PY, na vertical, ó. Junto com PY na vertical. Prof, e se tiver atrito? Aí o atrito é contrário ao movimento. Então, a força de atrito vai atuar onde? Se PX está para cá, a força de atrito está para lá. Força de atrito. Pronto. Nessa situação simples, eu tenho essas forças envolvidas aí, né? Normal, força de atrito, PX, PY e P. O que é que a gente vai fazer agora? Ô, professor, Oi. por que a normal ela não segue tipo igual o peso? Ela fica assim, ela é igual o peito. Porque a normal, ela vai estar na vertical, porque ela faz 90 graus com a superfície. Ah, tá, entendi. É Entendeu? porque a Então, ela vai superfície estar... diz é essa do. Ai, do adjacente. Isso, essa daqui, ó. Uhum, Tá? Então, ela vai estar fazendo 90 graus com a superfície. Então, ela vai estar na vertical. tá bom. Certo? O que a gente vai fazer? Simples. Vamos, pela lei de Newton, descobrir quais são as configurações da nossa força. Então, usando a primeira lei de Newton, princípio da inércia, a somatória das forças que atuam em um corpo vai ser igual a zero. Pergunta número 1. Quem é as forças que correspondem à primeira lei de Newton? O que é que vocês acham? Quem são as forças que estão atuando com a primeira lei de Newton? É a PX, é a força de atrito, é a normal, é a PY, é a peso? Qual as forças que estão atuando com a primeira lei de Newton? Primeiro você vai analisar se vai ter movimento ou não, né? Esse bloco aqui nesse plano, se eu solto ele, ele cai? Cai, não cai? Sim. Então, existe uma eminência de movimento no eixo X, que é o eixo do plano inclinado. Agora, não tem movimento no eixo Y. Se tivesse movimento no eixo Y, o corpo estava quicando aí, ó, quicando no plano. E ele não está fazendo isso. Ele está parado no eixo Y e está se movimentando apenas no eixo X. Então, essa somatória é do eixo Y. A somatória é do eixo Y, certo? E quando eu falo quicando, todo mundo ri. Acho que vocês imaginam outra coisa na palavra quicando. E toda e qualquer pessoa que eu falo o nome quicando ri. Não sei por quê. Ó, quem é a somatória das forças Anax? Anax? Hã?
Enfim, quem é a somatória das forças que estão em Y? É PY e normal. Elas estão no mesmo sentido? Não, elas estão em sentidos opostos. Então, se essas forças têm sentidos opostos, a gente vai subtraí-las. PY menos normal, PY menos normal, é igual a zero. Ah, professor, então quer dizer que o nosso PY vai ser igual a normal. Não é isso? É, gente. PY é igual a normal. Por quê? Porque não tem movimento no eixo Y. Se tivesse, aí seria diferente, né? Mas como não tem, então o PY é igual a normal. Ó. PY é igual a normal. Bom, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com o eixo X. Então, a somatória das forças que atuam no eixo X. Quem são as forças que atuam no eixo X? Px e a força de atrito. É possível ter movimento no eixo X? É possível. Então, a gente parte para a premissa da segunda lei de Newton, que diz o quê? Que a somatória de todas as forças que atuam no corpo é a força resultante. E a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a somatória das forças que atuam no eixo X é a massa vezes a aceleração. Aí a ideia é que a gente tente aí descobrir quem são as forças que atuam no eixo X. Nessa situação aqui, as forças que atuam no eixo X são Px, que é contrária à força de atrito, então menos a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Tá? Essa é a situação que a gente consegue determinar quando relacionamos o eixo X. Professor, isso, porque está puxando. Isso mesmo. Sempre o primeiro vai ser o que você imagina que seja maior. Tipo, aqui. Quem você acha que é maior? É o PY ou a normal? É o PY, porque o peso sempre vai ser maior, tá? Então, PY para baixo, normal para cima. Então, PY menos normal. Aqui, PX menos a força de atrito. Quem você acha que é maior? PX ou a força de atrito? Se o PX faz o corpo se movimentar, obviamente que PX é o maior. Por isso que eu começo com PX e depois eu boto a força de atrito. Se em algum momento você achar que a força de atrito é maior, aí você bota a força de atrito menos PX. Mas é muito difícil a força de atrito ser maior do que a força que vai fazer o objeto cair, ou a força que vai fazer o objeto sair do local. Geralmente, a força que tira o objeto do canto dele é sempre maior. Então, a gente sempre bota ele primeiro. Deu para entender? Professor, normalmente também tem umas setinhas, né? Que dá pra você, tipo, se ligar por elas. Sim, também. Também. Que aí você Você vê qual é pode que tá seguir puxando. a seta, né? Pode seguir a É, seta aí. isso. Bom, mas o negócio é, quem é PY? Quem é PX? Né? Como é que a gente descobre? Onde é que eles vivem? O que é que eles comem? Né? A gente descobre isso usando justamente o ângulo aqui entre o P e o PY. Por quê? Porque se existe ângulo, se existe PX e PY, é porque a gente decompõe o vetor. E se a gente decompõe o vetor, a gente vai usar aquela relação de seno e cosseno maravilhosa que a gente já aprendeu
nas aulas de vetores, né? Como é, professor? Eu não lembro muito bem, não. Eu vou refrescar a sua mente um pouquinho, né? Vamos lá. Quem é o nosso PX? Ó. Se existe um ângulo no peso, e foi esse ângulo que fez essa decomposição, a gente vai ter que usar a relação de seno e cosseno. Então, eu vou começar analisando logo o seno. Tá? Ó. O seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Bom, o seno do ângulo vai ser igual. Quem é o cateto oposto ao ângulo que existe entre P e PY? É o PX, ó. É o PX. Conseguem ver que é o PX? Ó, PX, bota ele aqui e vira o oposto desse ângulo. Tá vendo? Dá para perceber? Sim? Show. Então, PX é o cateto oposto. E quem é minha hipotenusa, hein? É o P, ó. É o peso. Então, é o P. Ah, professor. Então, vamos lá, ó. Se eu pegar o P e jogar para cá, eu passo multiplicando. Então, PX é o peso vezes o seno do ângulo que existe entre P e PY. Achei PX. Certo? Agora, obviamente, eu vou achar PY, né? Eu vou usar o cosseno. Cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que está colado com o ângulo. E o cateto colado com o ângulo é o nosso PY. Então, o cosseno do ângulo é igual a PY sobre P, que é a hipotenusa. Esse P vai passar para cá, multiplicando, e eu vou ter que o nosso PY vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Então, eu tenho aí o meu PY e tenho o meu PX. Professor, como é Oi. que do nada. Assim, eu acho que do nada não, né? Mas é porque eu tô vendo isso. Como é que você juntou a trigonometria aí nessa parte? O Por causa porquê? do Como é que você. ângulo. Do ângulo. Ah, Se tá. tem ângulo, é trigonometria, não tem por onde fugir. Da onde surgiu o ângulo? Primeiro que o ângulo surgiu no plano inclinado. Se eu estou inclinado, tem um ângulo com a horizontal. Segundo, o peso, ele seguiu o plano. Então, se o plano deu uma curvada, o peso também deu essa curvada. Por isso que eu tive que decompor o meu peso. Eu gerei um PY e um PX, por causa dessa angulação que o plano fez. Se o plano tivesse horizontal, não teria isso, porque eu só teria o peso. Mas como ele fez isso daqui, ó, criou um ângulo, aí o meu peso acaba também criando um ângulo com a vertical. Aí eu acabo envolvendo trigonometria justamente por causa do ângulo do plano inclinado. A ideia do plano inclinado é justamente ter esse ângulo que vai fazer com que tudo isso daqui aconteça. Entendeu? Professor, é regra usar seno para px e cosseno py sempre? No plano inclinado, sim, Ananda. No plano inclinado, sim. Porque geralmente o py, né? Geralmente tudo que está no y é seno, tudo que está no cosseno é x. Mas aí a gente trocou.
Por que trocou? Por causa do ângulo. Ó, quando o ângulo geralmente está numa condição normal, o que é uma condição normal? É quando eu tenho a reta e tenho o ângulo no X. Tá? E a condição anormal, vamos dizer assim, né? A condição anormal é quando eu tenho o ângulo aqui em cima, ó, que é o que acontece no plano inclinado. O ângulo está em cima e não embaixo. Deu para entender? Gabi, deu para entender? Show! Então, por isso que a mudança de seno e cosseno. Por quê? Porque se o ângulo está aqui, o seno é o y e o cosseno é o x. Mas quando o ângulo está aqui em cima, então isso acaba modificando tudo. O que era seno vira cosseno, o que era cosseno vira seno. Ou seja, px é seno, py é cosseno. Por causa do ângulo que está numa posição diferente da normal. Isso, tipo o que acontece na tração X e na tração Y. Perfeito. É isso aí. É o que acontece lá, na tração. Tá? Tanto na tração como no plano inclinado, a gente tem essa mudança de seno e cosseno. Bom, já que agora a gente sabe quem é Px e quem é Py, vamos brincar com a matemática? Vocês querem brincar com a matemática um pouquinho? Não? Não querem brincar com a matemática? Vamos brincar, gente. Vamos brincar. Vamos mexer um pouquinho aí. Vamos lá, vamos mexer um pouquinho. Segundo Xuxa, mexe, 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 que é bom, né? Px é peso vezes o seno. Então, eu vou botar peso vezes o seno do ângulo menos força de atrito. Quem é a força de atrito? Lembra da fórmula? Gabi, qual é a fórmula da força de atrito, Gabi? É o coeficiente vezes Não a me normal. pergunte nada envolvendo atrito. Mas é aquele negócio, né? MD, é, sei lá, que parece com É o 1 coeficiente vezes a normal. vezes Isso, a é o normal, isso mesmo. coeficiente vezes a normal. Vamos colocar ela aqui. Coeficiente vezes a normal. Pronto, ó. Igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração. Dá para a gente mexer um pouquinho a mais. Como, professor, mexer um pouquinho a mais? Eu lembro que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, onde tiver peso para mim trocar, eu boto massa vezes gravidade. Então, o Professor, a peso gravidade eu sempre boto 10. geralmente é 10, né? A não ser que a questão dê outro valor, tipo 9,8, 9,9. A questão que vai comandar aí qual é o valor da gravidade, Tá bom. tá? Ó, massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo menos o coeficiente vezes... Olha a normal. A normal é PY. E PY é peso vezes cosseno. Então, ó, eu vou só trocar aqui para ficar bonitinho. Normal é PY igual a massa vezes A. Olha só o que vai acontecer aqui. Massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo menos μ vezes PY é P vezes cosseno e P vezes cosseno é mg vezes o cosseno do ângulo igual a massa vezes aceleração. É? Ó, estão entendendo até agora? Sim. Né? A gente tem aí dois fatores em evidência
desse lado de lá. A massa e a gravidade estão em evidência. Então, eu vou botar massa vezes gravidade, que multiplica o seno do ângulo menos mi vezes o cosseno do ângulo igual a massa vezes a aceleração. Olha que interessante. Eu posso cortar a massa com a massa. Eu corto massa com a massa. E fico com a aceleração igual à gravidade que multiplica o seno do ângulo menos o coeficiente vezes o cosseno do ângulo. Isso prova para a gente que em questões de plano inclinado, não é obrigado a questão me dar a massa de um corpo. Por quê? Porque você viu que as massas vão se anular. Então, geralmente, questões de plano inclinado, ele vai pedir, calcule a aceleração do corpo. Calcule quem é px. Calcule quem é a força de atrito. Mas para você achar isso, você tem que fazer todo esse esquema de forças para conseguir chegar no resultado. Porque não é simplesmente chegar, botar na formulazinha aqui da força de atrito e tchau, não. Você vai ter que fazer todo o esquema, pelo menos até aqui, ó, para você conseguir encontrar alguma coisa. Aqui é um bônus. É um bônus. Tá? É o bônus da gente achar a aceleração sem precisar da massa. Eu só preciso, na verdade, saber qual é o ângulo e qual é o coeficiente de atrito que existe entre o bloco e entre a superfície. Sim. Sempre, sempre, sempre vai dar, tá, Nanda? Se preocupa com isso, não. Sempre que a prova precisar de um ângulo que seja diferente, qualquer prova, até no item no IME, gente. Se precisar saber qual é o ângulo que não seja nem 90 graus, ou 90 graus é obrigado a saber, nem 30, nem 45, nem 60, é obrigatório a questão trazer. Você não vai ficar decorando quem é os ângulos, quem é o seno e o cosseno dos ângulos de uma rama de ângulo, né? Não tem nem precisão, não tem nem lógica você ter que fazer isso. Né? Qualquer concurso que você vai fazer, tem que... Pronto, é EA. Hoje eu tirei o sarpa. Eu falei, não falei mal da EA, mas eu falei que a prova da EA é a mais fácil que tem, né? Sabe que o povo da sala virou o bicho hoje de manhã. Mas a EA traz o cosseno e o seno dos ângulos de 45, de 60 e de 30. Né? Pois é, não tem nem o que se preocupar. Pode falar que eu gosto, tá vendo? Camila é encrenqueira. Ô, menina encrenqueira, Jesus. Deu para entender, gente, até aqui? Comunicativa. Deu? Beleza. Vamos colocar outros negocinhos, outros brinquedinhos aqui. Professor, esse seu conceito de brincadeira é estranho, viu? Por quê? Brincadeira, a gente vai botar mais situações. Eu não brincava assim, não, viu? Imagina ele Achei que chamar eu o uma filho dele pra criança meio brincar. problemática. Ah, meu Deus do céu. Vamos colocar uma cordinha segurando esse bloco. Cordinha segurando o bloco. Imagina o filho puxando o caminhãozinho por uma cordinha e ele perguntando. A atração do bicho. Não quer isso, gente. Eu também não vou ser assim, não, pelo amor de Deus. Ó,
peso PY, PX normal aí aqui eu tenho tração e tenho a força de atrito. Professor, toda vez que tiver atração, a força, ou a parte normal e a força peso, eles não se anulam, né? Peraí. Toda Ó, vez porque, que ó, tiver porque tração, eu vi uns vídeos em que muitas vezes a gente vai descartando, né? Se anula. Só que aí, quando chega na parte da atração, aí falou, não, agora a partir desse momento a gente vai prestar mais atenção nessas duas partes, a gente não vai anular. Então, quando tiver uma atração, a gente não anula não, a... depende de como tá a configuração. Você já viu meu vídeo de força de tração? Não, Assista. eu vou assistir, Assista, não. assista que a gente viu com detalhe situações diversas, brincadeiras diversas que a gente brincou com a tração, né? E depende da posição, depende de como tá. Esse foi legal, essa aula foi bem legal, muito engraçado. Tá? Depende da posição que tá, que justamente vai anular ou não. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Ó, se eu tiver um corpo pendurado por um fio, aí eu tenho peso para baixo e tração. Eu não tenho normal, certo? Então, Vixe, eu no não sabia caso, dessa, não. no caso, o peso é igual à tração. Porque não tem normal. Normal só existe quando eu tenho um corpo em contato com outro. Se ele está suspenso, Sim, não tem normal. verdade, 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 Tá? verdade. Entendi. Por dentro eu acho que ele fica tipo, depois da live. Ó, vocês são demais, viu? Agora, se eu coloco um objeto em cima de uma mesa que está sendo pendurado por um fio, aí sim eu tenho peso para baixo, tenho normal para cima e tenho tração junto também. Tração e normal junto, ó. Então, nesse caso, não vão se anular. Por quê? Porque o peso é igual a tração mais a normal. Aí já é outro contexto. Nesse caso aqui, a tração não está na vertical. A tração está na, teoricamente, horizontal, né? A gente chama de horizontal porque, teoricamente, seria horizontal, mas está no inclinado, junto com o PX, junto com a força de atrito. Então, a tração ela pode estar em qualquer local. Qualquer local que ela tiver, é só relacionar ela às outras forças que estão lá. Entendeu? Show! Acrescentei uma traçãozinha bonitinha aí. E agora, prof? E agora a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, só que a gente acrescenta a nossa tração, né? Então eu vou fazer rapidinho, não vou fazer todo esse processo aí, não. Eu vou só chegar até essa fórmula aqui, que é a principal. Somatória das forças do eixo Y. Ó, Y só tem PY e normal. Então, é PY menos normal igual a zero. Então, PY é igual a normal. Isso já é fato consumado que 90% das questões vai acontecer, né? É essa situação aqui, do PY e da normal. A outra situação é envolvendo
o eixo X, né? A somatória das forças que atuam no eixo X é a massa vezes a aceleração. Porque possivelmente tenha movimento. Professor, mas se está pendurado por um fio, vai ter movimento? Se você cortar, vai ter. Se você não cortar, não tem. Mas se um momento você chegar e cortar o fio, vai ter movimento. Certo? Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter. Quem atua no X? Px para baixo, T e força de atrito para cima. A minha pergunta: quem eu boto primeiro? É o local que tem as duas forças juntas ou é o local que só tem uma? As duas forças juntas? As duas juntas, né? As duas juntas. Então eu vou fazer força de atrito mais atração menos Px, porque Px está contrário a todo mundo, é igual a massa vezes aceleração. Se tiver movimento. Se tiver movimento. Se não tiver movimento, ó, essa situação é se ocorrer o movimento. Se não tiver movimento, gente, a somatória das forças do eixo X é igual a zero. Se o corpo estiver parado. Então, se é zero, a força de atrito mais a atração menos Px é igual a zero. Ou seja, Px é igual à força de atrito mais atração. É isso que faz com que o corpo fique parado, em equilíbrio. É que a força contrária seja igual às outras forças. Pode ter 30 mil forças, gente. Se só uma tiver contrária e o corpo está parado, essa força contrária vai ser igual a todo mundo que tiver relacionado. Tá claro isso? Sim? Beleza. Prof, se eu colocar outro bloco em outra posição por uma polia, se eu fizer isso daqui, ó, tenho dois blocos agora. Bloco A e bloco B. O que eu tenho que fazer? Bom, analisar as forças que atuam em A e as forças que atuam em B. Né? Em A, ó, em A, lembra que isso aqui não está em contato, tá, gente? Eu vou só ajeitar aqui para vocês não acharem que o negócio está em contato. Espera aí. Ficou mal feito. Pronto. Não está em contato. Está solto. Aqui. Pronto. Ó, bem bonitinho agora. Que é isso, Júnior?
Que é isso, Nanda? Eu tô facilitando a vida. Olha só, em nenhum canto vocês encontram a videoaula que tenha tudo isso de força no assunto só. Não encontra, não. Encontra, você tem que procurar de um em um para achar um negócio diferente. Ah, sim, tá mais. Que bom que tá mais fácil. Fico feliz. Ó, em A atua o peso para baixo e a nossa querida tração, que também está na vertical, né? Então, o corpo A. O corpo A. A somatória das forças que atuam no eixo Y, porque só tem coisa no eixo Y, não tem no eixo X, é igual a... Tá parado? Se tá parado é zero. Né? Ou seja, o peso menos a tração é igual a zero. Ou seja, o peso de A é igual a tração. Peso de A é igual a tração. Prof, essa tração aqui é a mesma da tração daqui? É. É a mesma. Por quê? Porque eu tenho a polia fixa. E a polia fixa, ela só inverte o sentido da força. Ela não muda a força. Então, se eu achei a tração aqui, essa tração é a mesma daqui. Não vai mudar. Tá? Professor, agora eu estou entendendo. Ah, Camilo, entendi. É que antes era super difícil e agora é difícil. O super sumiu, que bom, né? Que bom, que ótimo. Fico feliz por causa disso. Giratório? Onde é que tem negócio giratório aqui, menina? Eu sou nada, não. Onde é que tu tá vendo negócio giratório aí? Ah, tá. Tá? Então, ó, vamos para as forças aqui. P, PY, normal. Dependendo da situação, eu posso ter PX. Dependendo da situação, eu posso ter também a força de atrito. Né? Força de atrito. Tá? Essa força de atrito, gente, ela é opcional. Tem questões que traz, tem questão que não traz, tá? Então, nem sempre ela vai estar aí. Eu estou botando ela para a gente ter a noção de que quando cair ela, a gente saber mais ou menos o que acontece. Mas, por exemplo, se eu puxar esse corpo para baixo, esse daqui vai subir. Então, a força de atrito, ela já não está mais atuando para lá, ela está atuando para cá. Certo? A gente tem que ter cuidado nisso. Tá? Então, por exemplo, eu já tiraria a força de atrito daqui, ó, a força de atrito daqui, e pensaria na força de atrito aqui agora. Eu tenho a tração me puxando e tenho a força de atrito atuando agora no sentido contrário ao objeto que está possivelmente se movimentando para cima. Lembre, o que determina o sentido da força de atrito é o movimento. Então, se o corpo se move para baixo, a força de atrito é para cima. Se o corpo está sendo puxado para cima, a força de atrito vai atuar indo para baixo.
Tá claro? Não, não entendi não. Tipo, Tá. se esse peso do bloco A fosse maior. Não, se o peso do bloco B fosse maior, Aí a ele ia força para de atrito não estaria contrária? isso. Mas eu tô dando a situação de que se eu puxar o bloco A para baixo, o B sobe, certo? Ah, isso vai estar explícito na questão, né? E isso vai estar explícito na questão. Ah, tá Pode, safe. com certeza. Tá? Tô Se afirmado. constatar que A está puxando o B, então a gente sabe que a força de atrito está para cá. Se a gente percebe que, na verdade, B está descendo, ou B tende a descer, então a força de atrito vai para cima. Isso, Gabi, com as setas. Gabi entendeu esse negócio de com as setas aí, vai longe. Viu? Só a fimose. É aí que eu sei quem deve diminuir. É isso aí, Gabi. Tá aprendendo. Não é comigo, mas tá aprendendo. Ó, tá? Então, vamos para essa situação aqui. Essa situação aqui, eu tô puxando o bloco para cima, a tração tá indo para cima e a força de atrito tá para baixo, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter a somatória das forças do eixo Y, que é a PY menos a normal, né? Tudo isso igual a zero. Então, PY é igual a normal. Condição básica que a gente tem que chegar. Ó. E o bom é que a gente assiste a aula se divertindo, porque se eu for contar a quantidade de kkkk que existe aqui, é demais. É demais. Tem mais até do que pergunta. O bom é isso, né? Pra que aprender, né? Se a gente pode ir e gostar, né? Ó, já no eixo X, a somatória das forças do eixo X vai ser força de atrito e tração. Quem vocês acham que é maior? A tração ou a força de atrito? Nossa, meu vizinho tá escutando bug É o que bug. que eu não escutei? Vai, desculpa. Quem é maior? É a tração ou é a força de atrito? Você acha? Eu acho que é a força de atrito. Por quê? Porque a força de atrito tá puxando. Ali, ó. Tá aqui essa Da seta. onde? Da onde a força de atrito tem essa capacidade de puxar o corpo? É verdade. Pensando desse Puxa jeito. não. É Ó, porque eu tô falando a seta. a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Ela não vai puxar, ela vai resistir. Verdade. Entendeu? É verdade. É verdade. É verdade. Né, Camila? Então, a força de atrito não tem a capacidade de puxar. Se fosse isso, a gente ia empurrar a geladeira para um lado e a geladeira ia voltar. Que a força de atrito ia fazer o quê? Mandar de volta. Né? Não tem como isso acontecer. A gente tenta empurrar, se não consegue, é por causa da força de atrito, que está se igualando à minha força. Certo? Isso, ou ela está em equilíbrio, ou ela está menor do que a força que você está aplicando. Isso mesmo, Camila. Show de bola. Se ela fosse maior, né, a gente ia empurrar um corpo, o corpo ia voltar. Com tudo. Tá? Não acontece isso. A gente empurra, se conseguir empurrar, é porque a força que eu estou aplicando é maior. Se eu não consigo empurrar, é porque a força de atrito está se igualando com a força que eu estou aplicando. Tá claro agora, Gabi? Sim. Show! Então, a somatória das forças que atuam no eixo Y vai ser: quem é maior é a tração, porque tá puxando para cima. Ó. Então, tração menos a força de atrito é igual a
massa vezes aceleração se tiver movimento, né? Se tiver movimento. Então, eu vou ajeitar aqui. Vai ficar. Quem é essa tração? Não é a tração daqui? Né? E a tração daqui não é PA? Então, eu posso dizer que o peso de A menos a força de atrito, ó, é igual a massa vezes a aceleração. Vou repetir. Por que PA? Porque PA é a tração. PA é a tração. Então, a mesma tração daqui é a tração daqui que está fazendo o corpo subir. Certo? Tá claro isso? Então, ó, eu posso escrever tanto dessa forma, como dessa forma. Aí, sobre a força de atrito, não vai ter situação em que ela vai ser maior. Ou vai? Não, maior não. Ela pode Entendi. ser igual Igual, ou menor. para manter o Maior equilíbrio. não pode ser, não. Isso. Para Entendi. manter o equilíbrio. Mas maior ela não pode ser. Certo? Bom, para a gente terminar essa parte aí do plano inclinado, vamos colocar agora deixa eu só colocar os ângulos aqui para ficar boa. Eu vou colocar agora uma mola. Ó, tem uma mola aí. E aí? Se esse corpo estiver se movimentando para cá, que aqui é Px, existe a força para cá, que é a força elástica, né? Se existir atrito, então também vai ter a força para cá, que é a força de atrito, né? Então eu tenho força elástica para lá, força de atrito para lá, PY, P e a normal, né? Ó, então eu vou ter somatória das forças do eixo Y, a gente já conhece, PY menos normal igual a zero. Ou seja, PY é igual a normal. Já a somatória das forças do eixo Y vai ser, aliás, X, né? Que é X, desculpa. X vai ser força elástica, força de atrito e Px. Quem é maior? Quem é maior? É as duas indo para cima ou é a indo para baixo? Isso mesmo. É a força elástica menos a força de atrito, quer dizer, mais a força de atrito, menos Px é igual a massa vezes aceleração, se tiver movimento, né? Ó, então,
essa condiçãozinha aqui é a condição que eu consigo determinar qualquer informação que ele dá. Geralmente, gente, quando tem um elástico, uma mola, pode ter certeza que ele vai pedir a deformação da mola. Não tenha dúvida. Sempre, sempre, sempre essas questões que envolvem uma mola, um elástico, pede deformação, tá? Aí você vai ter que lembrar da fórmula da força elástica, obviamente, né? A força elástica é igual a K, que é a constante elástica da mola, vezes X, ou delta X, né? Delta X, que é a deformação da mola, tá? Ó, essa é a força elástica, tá? Isso, Camila. Tudo tranquilo, gente? Tudo de boa? Esclareceu mais a mente? Vou tirar uma foto aqui do quadro para mandar para vocês e guardar de recordações as coisas lindas que eu faço. Tô brincando. Se eu for pegar a quantidade de foto que eu tenho no meu celular, desde o ano passado, que começou as aulas online, para agora, só para você ter uma noção, eu pago o extensor do Drive para poder caber foto. Meu Deus do céu. O meu já encheu 3 vezes já. Eu tô no plano de 1 tera para ver se não para de encher, porque tá osso. Beleza? Vamos tentar Agora a fazer questão? Vamos tentar fazer uma questãozinha. Dá tempo aí. Delícia. Temos 20 minutinhos. Vou Vamos. apagar essa parte aqui. Deixa eu só ver se eu tirei foto mesmo, porque às vezes eu aperto aqui. Às vezes eu aperto aqui e não sai, não. Gabi é lerda, viu? Ela tá rindo de quem, essa doida? De tu indo conferir a foto. Vou. Porque ele foi tirar a foto, ele... Deixa eu ver se eu tenho. É porque uma vez, é sério, não tô brincando não. Uma vez eu fiz isso. Eu tirei a foto, eu fui aí, fiz o mesmo processo, tirei a foto. Aí quando eu terminei a aula, não tinha uma foto, tal. Uma foto tirada, não tinha. Eu que já não fiz. Não sei não, o celular não salvou não a foto. Putz. Professor, sexta-feira não vai poder ter aula, não, né? Que você vai fazer o negócio do dente? Sexta não. Sexta não. Aí na segunda eu também não sei se eu tiver melhor, mas é possível que eu não esteja. Eu tenho que ficar de repouso aí alguns dias. Mas se tudo der certo, na quarta-feira a gente retoma. Aí tem aula quarta, quinta e sexta da próxima semana. Tá? Entendi. Graças a Deus eu vou estar mais livre essa próxima semana. Aí a gente mete bronca aí nas coisas que vai chegar. Vamos ver aqui, questão. Deixa eu ver aqui. Aí a próxima aula já vai ser conteúdo novo, né? A ideia é que a próxima aula a gente termina a lista, né? A gente tem que terminar É, essa lista. pode crer. Aí terminou essa lista, a gente entra no assunto novo. Que vai Deus ser. quiser. Que vai ser, não sei, tem que ver aquele cronograma lá qual era o assunto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque a gente termina a lista amanhã.
Porque amanhã de noite, nos últimos horários, eu tenho uma prova. Ah, tá. Aí, senão eu faria, senão eu sem dúvida marcava para amanhã. Mas De tarde dá certo, não? de tarde também não. Amanhã eu tô o dia lotado de coisa para Você é fazer. muito ocupado, você é muito requisitado. Que história, eu tenho que dar aula, né? Minha vida. É a vida. Depois é eletricidade, carga elétrica, eletrização e força elétrica. Ave Maria, não, deixa a próxima semana mesmo. Vamos Que ficar é, onde tá mesmo, que tá melhor. Eu odeio isso, os negócios de eletricidade. Não, pelo amor de Deus. vai dar certo, vai dar certo. Eu vou preparar uma lista com todo amor e carinho. Não tô fofo. Ai, Jesus. Tem umas questõezinhas, não sei se vocês perceberam, mas teve umas questãozinhas já no simulado, quem fez, que estava nessa lista aqui. Essa questão da polia aqui, ó. Eu fiz ela com vocês? Ainda não, não foi? Não, não fizemos questões. Tá. Então vamos fazer a questão da polia. Questão 4. Questão 4. Ó, o sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetros. E a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 newtons. Os fios e as polias iguais são ideais. Então, a gente vê a figura aí, ó, do homem puxando a polia, da pessoa puxando a polia, né, a corda. Essa corda, né, ela é enganchada aí em uma polia fixa e 3 polias móveis que estão, né, segurando aí uma caixa na última polia. Perceba que existe uma mola, né? Na última polia existe uma mola. O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola são respectivamente, como eu falei para vocês, né? 90% das questões que envolvem mola, que é a deformação. 90% das questões, que é a deformação da mola. Eu vou parar de comparar. Fala. Para achar essa questão do peso, acho que eu vi isso mais cedo. Era alguma coisa de peso dividido por 2 elevado ao número desses trequinhos redondos, né? Que eu esqueci o nome. Isso mesmo. Aí pode fazer aquele macete, né? Que, por exemplo, tem 3 soltas, só tem uma fixa. Aí eu posso, por exemplo, pegar. Vamos dizer que o peso é 200. Aí eu pego 200 e divido por 2. Aí pego e divido por 2 de novo e divido por 2, né? Para você não ficar preso a uma fórmula. Perfeito. Isso mesmo. Só que eu prefiro que você fique preso à fórmula, por quê? Porque depende da situação, você já faz direto, sem precisar ficar rodeando, entendeu? É, real. Verdade. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Vou desenhar aqui, aí eu paro de compartilhar a tela para na gravação não sair somente o slide. Porque às vezes, quando está compartilhando a tela, só sai a bexiga da compartilhamento, não sai a minha tela direito, sai bem pequenininha que eu estou Tá fazendo. ok. É, tá pequeno, realmente. Espera aí. Pronto. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltando. Desenhei mais ou menos o que a questão falou, né? A questão disse o seguinte, que a pessoa aplica uma força para puxar essa corda de 100 newtons. Então, a força que a pessoa está aplicando aqui é de 100 newtons. Tá? E a questão quer saber qual é o peso da caixa e quer saber quem é a deformação da mola, ΔX. Sabendo que ele deu a constante K da mola. Ele disse que K é 50
newtons por centímetro. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. 50 newtons por centímetros. Tá? Então, o que é que a gente precisa lembrar na questão? Vamos lá. Polia fixa, ela serve apenas para alterar o sentido da força. Então, se o homem está aplicando a força para baixo, né? Ó, ela altera o sentido da força. Ó. Tá? Que no caso, essa força aqui é a atração, né? Atração, ó. Tá? Já eu tenho 3 polias móveis. E polias móveis, elas servem para reduzir a força aplicada, né? Para conseguir puxar o corpo de um peso qualquer. Cada polia que eu coloco, eu vou estar reduzindo a minha força por 2. Né? Por quê? Porque a polia móvel ela acaba chegando a uma fórmula que é F, que é a força aplicada, é o peso do corpo dividido por 2 elevado a N. Né? Onde N é o número de polias móveis. Cuidado para tu não pensar e botar todas as polias que existem aí. Não, só existe 3 móveis, né? Então, se a gente sabe a força e se a gente sabe a quantidade de polias, a gente acha o peso usando essa fórmula. Compreenderam? Sim. Show. Então, vamos à fórmula. Qual é a força? 100. Peso? Não sei. 2 elevado a 3 polias. Então, eu tenho 100 igual ao peso dividido por 2 elevado a 3, 8. O 8 passa para cá multiplicando. O peso é 100 vezes 8. 100 vezes 8 é 800 newtons. Pronto, achamos o peso desse corpo aqui. 800 newtons. Se eu não me engano, no simulado, eu troquei as informações. Eu botei a força diferente, se eu não me engano, foi 200. Né? E a constante K eu mudei também as alterações. Era a mesma questão, eu só mudei os dados para ficar diferente. Porque... Professor, Oi. nas opções lá, né? Nos bichinhos. Tinha mais de uma de 800, tipo, no começo? Vamos ver. Porque se fosse depender da mola, eu estaria lascada. Que é isso? Na mola é a mais fácil que tem. Peraí, vamos chegar lá. Tem mais de um. Tem 2. Letra A e letra D. Perfeito. Vamos lá. Para a gente achar a deformação da mola, eu vou analisar o que acontece nessa polia aqui. Ó, a mola está presa a uma polia. E se ela está presa a uma polia, a força elástica é a força que a polia exerce, né? Justamente com o peso do corpo. Então, para cada polia, a gente divide o peso por 2. Então, ó, se eu for fazer do esquema que Gabi me disse, essa polia aqui é o peso dividido por 2. Essa polia aqui é o peso dividido por 2. Essa polia aqui é o peso dividido por 2. Então, vamos lá. A primeira polia, se é o peso dividido por 2, é 800 dividido por 2, que dá quanto? 400 newtons. A polia 2 é o peso 400 dividido por 2. Então, 400 dividido por 2 dá 200, né? Ó. E a terceira polia é o peso 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 dá 100. Por isso que a pessoa só puxa 100.
Porque na última polia finalizou com 100 newtons. Se eu tivesse mais outra, aí esse peso ainda iria diminuir. E assim por diante. Estão entendendo? Sim. Pronto. Então, qual é a força que atua na mola? É os 400 newtons, que é a força da primeira polia. A primeira polia não é a de cima, cuidado. A primeira polia é a que está em contato diretamente com o corpo. Pronto, eu E teria assim, feito tipo o contorno de cima. mas não. A primeira polia a gente conta como a primeira que está segurando, que está em contato com o corpo. Essa é a primeira polia. E a gente vai aumentando de baixo para cima. Tá? Então, ó, como é que a gente calcula a força elástica? Força elástica é igual a K vezes ΔX. Quem é a força elástica? 400. 400 é igual a K, que é 50, vezes... Ó, Gabi, como é fácil. 50 passa dividindo. ΔX é igual a 400 dividido por 50. Corta 0 com 0. 40 dividido por 5 dá 8 centímetros. Não, realmente foi fácil. Você Foi pode ok. explicar de novo essa parte de como achou a força elástica, por favor? Posso. Como o elástico, né, a mola, está ligada com a polia, então a força que atua na polia é a força elástica. É a força resultante, né? A força resultante seria a força elástica menos a força tração, né, igual a zero. Só que como não tem movimento, está apenas tracionado, então eu vou ter que a força elástica é igual à força de tração, porque ela está pendurada pela tração, Tá bom, entendi. entendeu? Obrigada. Então, quando eu achei o peso, a força aplicada aqui na primeira polia, eu achei 400. Então, por isso que a força que eu vou usar é 400. Tá? Se você parar um pouquinho para perceber, na letra A tem 16 centímetros, que é induzindo você ao erro. Por quê? Porque se você esquecesse que essa mola estava ligada na primeira polia e que essa polia tinha que fazer essa regra aqui da força, você poderia usar o peso 800. Se você dividir 800 por 50, dá 16, que é justamente a resposta da letra A. Aí tem que ficar atento a isso. Eu vou relacionar aonde a mola está. Se a mola estiver na primeira polia, eu vou usar a força que a primeira polia atua. Se a mola estiver na segunda, eu vou usar a segunda. Se a mola estiver na terceira, eu vou usar a terceira. Se a Professor, mola estivesse aqui, eu iria usar 100. Certo? vê se eu entendi, tipo, essa tração é igual à força porque está em equilíbrio. Aí, para Isso. a gente achar essa atração, a gente faz o peso dividido por 2 elevado ao número de polias que está em contato com a mola. E só tem uma. Então, tipo, faz o peso dividido por 2 e a força é a mesma coisa que a atração. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Tranquilo? Que foi, Gabi? Professor, me diz uma coisa, tô pensando aqui, porque foi pela fórmula, né? A primeira polia, quando você vai ver quantos ele tem, não é 400, não? Então, não foi o que a gente fez? Ah, foi. É o que eu pensei que você tinha botado 800. Não, eu botei 400. Ó, 800 dividido por 2, 400. Entendeu? A segunda já baixou para 200, a terceira 100. Aí, como não teve outra, ficou 100. Entendeu? Beleza, gente? Bom, então ficamos hoje por aqui, tá? Na próxima aula, se Deus quiser, a gente continua, vai terminar o resto dessa lista, tá? Eu espero que todo mundo tenha compreendido a parte do plano inclinado, porque tem questões aí envolvendo o plano inclinado, então a gente vai precisar dessas informações, tá? Você viu a lista, por mais que ela esteja com um nível realmente um pouquinho acima,
Mas com calma, com paciência, com perseverança, a gente consegue resolver. É só pensar um pouquinho a mais, tá? Aí dá certo, tudo dá certo. É só ter paciência e ter calma. Vai dar certo. Com certeza, Franciele. A ideia é isso. A ideia é que a gente saiba aplicar isso em qualquer situação. Então, quando eu chego e coloco vários exemplos diferentes, fixa mais na nossa cabeça isso, tá? Fico feliz por ter ajudado. Tá bom, gente? Um cheiro para vocês. Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Vai para o YouTube. Vocês não se incomodam.